No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade. Outro ponto de vista! Aê, mais uma vez estamos aqui, gente! Aê, legal! Vamos compartilhar com vocês algumas coisas, o nosso ponto de vista e respeitando, obviamente, o seu ponto de vista. Diferente do outro episódio, eu fiquei falando um pouquinho da minha vida, aí peguei umas perguntinhas aqui, o pessoal está interessado na presidente, vocês estão querendo contratar ela aí, mas então eu vou pedir para ela fazer uma apresentação mais pessoal, tá bom? Meu nome é Ricardo Ishikawa e aqui casado com a Yumi Ishikawa. Por favor, Yu. Oi pessoal, muito obrigado mais uma vez. O meu nome é Yumi Ishikawa, né? Casada com o CEO aqui do Outro Ponto de Vista e vou falar um pouquinho, né, da minha história. Eu sou mãe de 5 filhos, 2 pets e eu já dei aula, fui coordenadora pedagógica de uma escola, depois eu mudei um pouquinho o rumo da minha vida, fui trabalhar com o Ricardo, né? Sou dentista, faço trabalhos também voluntários com ele, vários trabalhos sociais, e com tudo isso nós começamos a ver que nós podíamos passar um pouquinho para vocês, né, a nossa experiência. E faço também um trabalho no Hospital Psiquiátrico do HC, com jovens. Hoje estou mais com a parte da pediatria no hospital. E com tudo isso nós queríamos passar um pouquinho do que nós passamos, conhecemos, aprendemos. E como ele falou, né? Vamos passar o nosso outro ponto de vista e sempre respeitando os outros pontos de vista, o ponto de vista de vocês. É isso. Essa é a nossa presidente. Agora vocês conhecem um pouquinho mais. Agora vocês sabem por que eu levo chibatada. Pau. Ela tem um jeito meio pesado, viu? Chibatada de pelica. Hoje a gente vai dar continuidade ao episódio passado, onde a gente falou sobre adolescência. Peço até desculpas que eu já falei. Eu me exalto com isso, porque não tem coisa mais preciosa para mim do que um filho. Não tem. Então hoje a gente vai passar por uma outra fase da adolescência, uma adolescência adulta, que é uma fase que vai de 14 a 19, mais ou menos, 14 a 19 anos, 20 anos, tá? E a formação do jovem, ela vem com espectro totalmente diferente, ou seja, ele já se acha dono do pedaço, ele já acha que os pais não sabem nada, ele já sabe o que é bom, o que não é, o que é certo, o que é errado. Pô, caramba, então esse é um capítulo muito interessante. De novo, se faz sentido para você, se você tem filhos nessa idade, nós vamos falar sobre algumas coisas que devem despertar curiosidade, pelo menos a você. Então, vem com a gente, vamos conversar. Eu vou pedir de novo para a presidente falar alguma coisa, se tiverem perguntas aí sobre isso, faz favor. Então, teve uma dúvida aqui, que ela falou assim que assistiu o outro episódio e que nós comentamos que a importância da convivência com seus filhos desde a infância e que o exemplo dos pais também ajudaria na formação da autoestima dos seus filhos. E o que ela vê hoje com o filho dela, que ele é um jovem, né, muito inseguro, não inseguro só com aparência, mas inseguro em tudo, em todos os aspectos. Então ela ficou preocupada que já passou da fase, né, que ela poderia estar passando ajudando. E aí ela fala assim que, e aí, agora, então não tem mais jeito? Eu acho que, voltando para uma ótica espírita, a diferença da primeira fase, tá? Que é na formação da personalidade, lá dos 10 aos 13 anos, a ação espiritual ela é muito mais prevalente sobre os pais.
Então, eles podem interferir muito mais facilmente nos pais do que nas crianças, porque os pais têm muito mais força na relação de familiar. Tá? Então, não quero que você faça isso, não quero que você não faça aquilo. Os pais têm uma posição de tutela maior do que dos filhos. A partir dos 14 até os 19 anos é inverso. Os filhos começam a ter uma influência maior sobre os pais. Mãe, não faz isso, pai. Cada família tem a sua relação, mas espiritualmente falando, o que acontece? Se você quer interferir no andamento de uma família, é mais fácil nessa fase interferir sobre os filhos. E é por isso que tem que tomar muito mais cuidado, porque o filho, é o que eu falei na abertura, ele se acha o dono da verdade, o cara experiente, sabe tudo, entende de tudo. Os pais não sabem mais nada. Aquela relação de hierarquia que eu falei no episódio passado, ela parece que se inverteu. Agora, se os pais não forem duros e não mantiverem a posição de pais, puta, vira baderna. Teve uma outra pergunta que o marido, a mãe e o pai, né? Eles sempre fumaram e bebem socialmente. Mas assim, mesmo dentro de casa, sempre tem um vinho. Isso sempre foi um costume deles e eles nunca pensaram que poderia, sei lá, afetar alguma coisa mais pra frente. E hoje o filho, ele usa droga. E quando os pais tentam conversar, a única coisa que eles falam é que a culpa foram dos pais. Vocês bebiam, vocês fumavam, e o que vocês agora querem controlar a minha vida? Como ajudar essa família? Putz, isso é muito triste, mas é o que mais acontece, né? Você deve ter muitos casos lá no hospital, assim como eu vivenciei muitos lá na região da Cracolândia. Lembra que a gente falou no episódio passado sobre fé, espiritualidade? Não sobre religião, sobre espiritualidade, né? E que eu falei que o que ficava acima dos filhos estariam os pais, e acima dos pais a consciência, que pode chamar de fé, pode chamar de espiritualidade, pode chamar de religião, de Deus, Jesus Cristo, Buda, o que for. Você pode falar do jeito que você quiser, mas algo estava acima dos seus pais. E para mim é isso, é a consciência, ou seja, é o certo e errado de forma consciente. Então, eu entendo a dificuldade dos pais que fumam ou que bebem em não fazerem isso. Eu entendo. Mas há de convir que é um fato. Se os pais não bebem, você tem menos estímulos para os seus filhos para que também não bebam. Não é? Se os pais não fumam, os filhos vão ter menos estímulos também para não fumarem. Se os pais não brigam, os filhos vão ter mesmo estímulo dos pais para não fumarem. Eu acho que assim, não brigarem e assim por diante. É a mesma coisa que acontece com a roupa. Se o pai é vaidoso em excesso, é um direito dele, eu não estou criticando, é um direito dele, mas ele tem que entender que ele está ensinando os seus filhos também assim o serem. Se o pai xinga no trânsito, ele está ensinando aos filhos que isso é permissível. Eu acho que é isso que as pessoas têm que entender. Então, no caso da droga, a gente sabe, é pesado para sair depois que entra. É muito pesado. Por isso que, de novo, eu falo. Para mim, os filhos são a coisa mais preciosa. Então, se abster de bebida, cigarro, droga, para mim é muito mais importante do que o futuro, para que meus filhos tenham um futuro mais próspero ou melhor, né? É bem difícil. E depois fica... Eu tô do bullying, eu falo do bullying. Bullying acontece porque eles não têm respeito em casa, eles não veem essa relação de respeito em casa. Por quê? Quantas vezes, dando aula, você sabe disso. Pô, bateu, tem que bater de volta.
Bateu, não, se você apanhar, você vai apanhar de novo. Pô, eu vi isso muitas vezes. Se você apanhou na escola, você vai apanhar de novo. Você vai ensinando o teu filho a ser assim, na escola o cara quer ser machão. E na grande maioria das vezes, o que era? Era um menino inseguro, cheio de problemas em casa. O problema não vinha dos filhos, eram os pais que acabavam transferindo esse pensamento, essa atitude aos filhos. E os filhos acabavam absorvendo, muitas vezes para seguir a orientação dos pais, para não constranger os pais da orientação dada. Não é isso que você via? Infelizmente é isso. Eu acho que são coisas que a gente tem que tomar cuidado, porque quando os pais dão uma orientação, ou os amigos dão uma orientação, e eles não atendem a essas características, tipo, vamos usar tênis da Vans. Não é isso? Vamos usar camiseta de banda de rock, de marca. Se você não usa, muitas vezes você não é aceito por esse grupo. Isso é uma forma de bullying. Não é aquela forma de bullying que a gente está falando de tem que bater lá, igual dos filmes lá que vocês assistem lá, os filmes coreanos, lá os caras sentam um sarrafo lá nos meninos e tal. Mas isso é super comum. Mas faz parte da cultura deles, mas aqui a coisa já ficou diferente. O bullying que eu falo é disso. Se você não tem um carro bom, você não faz parte da nossa turma. Se você não viaja para o exterior, você não faz parte da nossa turma. Se você não bebe, você não faz parte da nossa turma. E eles acabam se sujeitando nessa fase de formação de personalidade para se autoafirmarem. Eles acabam se sujeitando a essas imposições que esses grupos fazem aos nossos filhos, para que eles sejam aceitos. É aí que dá sujeira, é aí que dá bagunça. E eu vejo assim, muitas vezes, a insegurança dos pais, né? Porque eles ficam tão próximos, né? São amigos. Amigos de beber, amigos de sair, até balada eu vejo assim, mães que vão em baladas no mesmo nível das filhas, assim, né? Mesmo de vestimento, de atitudes mesmo, amiguinhas, amigas das amigas, essas coisas todas. E aí quando o filho dá uma dessa de você que é culpada, você que deu exemplo, você que... o pai ou a mãe que seria aquela pessoa mais segura, ela quebra. Né? Ela quebra, mas foram eles que deram essa arrogância, talvez, eu não sei se é arrogância, de passar para os filhos responderem dessa maneira, ou deu esse espaço. Como você é meu amigo, eu respondo do jeito que eu quiser. Eu posso falar palavrão. É aquilo que eu falo, é saber se colocar. Pai é pai, amigo é amigo. Eu não tenho nada contra. Não é que não possa sair, não possa ir trabalhar, tá? Então, pode, mas tem que estar claro. Eu acho que assim, não é que não possa fazer, né? Claro. Com seus filhos, ou irem aos mesmos lugares com seus filhos. Não é isso, você pode e deve. Eu acho que é até legal. Se você tem isso, aquele lance de que mico, que não tem isso, pô. Se seus pais podem, querem fazer, sair com os amigos dos filhos, não tem problema nenhum. Mas tem que ficar muito claro a posição de cada um. Entendeu? Não é porque de repente você vai sair para beber com as amigas da sua filha que você vai se embebedar, que você vai dar maus exemplos. Porque sabe o que eu acho legal? Às vezes é o contrário. Então, se você tem essa estrutura, o que acontece? Você vai ser a terapeuta das amigas da sua filha, ou a terapeuta dos amigos dos seus filhos. É isso que acontece, você sabe disso. É o que a gente mais vê. Então, eu não tenho nenhuma objeção contra fazerem junto com os filhos, mas desde que saibam o seu lugar. Pai é pai, amigo é amigo. E eu acho que isso é muito claro. E às vezes assim, quando se mistura ou se perde essa colocação, é exatamente isso que acontece. Não tem argumento para rebater. Eu ouvi uma vez assim, um rapaz que acho que ele tinha um respeito muito grande pelo pai. Aquela imagem de pai, sabe? Aquele pai responsável, aquele pai... E aí saiu com a turma, saiu com os amigos, e o pai, acho que achando, agora eu tenho a chance de me aproximar do meu filho. E os meninos começaram a fumar maconha, não sei o quê, e o pai, achando que
ia aproximar do filho, que o filho ia achar legal, e também fumar maconha com os amigos lá, deram risada, não sei o quê. E esse rapaz veio até mim e tipo assim, decepcionado, arrasado, com raiva do pai. Assim, a imagem do pai quebrou totalmente, porque ele falou, o pai achando que ia aproximar, e ele acabou afastando o filho. Então, assim, revoltadíssimo. E a partir de agora, o meu pai vai ser obrigado a fazer, sabe, vai pagar o que eu quero, vai fazer o que eu quero, já que ele não tem respeito, ele, sabe, o rapaz ficou super revoltado. Decepcionado, né? E eu tentando explicar, não, às vezes ele quis, né, ele falou, não, ele é assim, ele mentia pra mim, ele fazia isso, que me escondeu a vida inteira, fez essa imagem, e agora ele mostrou o que ele é. Ah, você falou a palavra mágica, é imagem, é exatamente isso. É isso que eu acho, assim, filho pode, da boca para fora, às vezes falar, meu pai não sabe nada, minha mãe não sabe nada, mas ele tem a imagem que o pai e a mãe estão acima, mas se eles não ocuparem essa posição, não é efetivo. Então eu acho que é muito claro, sim, foi perfeita a sua colocação, porque é exatamente isso que acontece. E às vezes não é só com bebida, droga, é a respeito da sexualidade. Puxa vida, quantos pacientes nossos se externam conosco das suas preferências sexuais e às vezes não tem coragem de falar para os pais. Por quê? Porque os pais são muito duros. É o que a gente está falando. Não é a gente que vai falar não é certo ou é errado. Não é isso. Eu acho que isso tem que ficar muito claro para você, hein? Não vem aí falar, não é isso. Nós não estamos falando o que é certo, o que é errado. Cada um vai fazer o que se quiser. Mas o que a gente está mostrando é que existem ações e reações. Existem para cada ação consequências. O que a gente está tentando mostrar para vocês é isso. Então, faça o que você achar que é melhor e seja feliz. Mas existem consequências e elas são muito relevantes. Agora, no caso que você está falando da imagem, é exatamente isso. É triste, mas é exatamente isso. Sabe como eu imagino isso? E se fosse com seu pai, né? Meu pai era um cara muito rígido. Fumava, bebia muito pouco, mas fumava muito, tanto que morreu de efizema. Imagina ele me dar uma dura porque eu tô fumando. Não tem moral, pô. Por mais duro que ele fosse, a primeira coisa que eu ia falar, pô, você fuma, o que você tá falando? Não tem moral. Seu pai também era um cara muito duro, um cara durão mesmo. Seu pai era samurai. Ele era samurai, mas era muito correto, né? Então, mas era exatamente. Ele era o que ele falava, é o que ele fazia. Ele era muito coerente, né, com a vida dele. Não, mas é o que a gente adota na nossa vida. A gente também tenta ser coerente. E também uma coisa, hein? Não é que a gente é perfeito. Nós não somos perfeitos, hein? Nós não estamos querendo vender essa imagem. Mas uma coisa é você falar o que é certo e o que é errado. E a outra coisa é você fazer o errado e tentar justificar o errado para que ele vire certo. Isso está errado. Eu acho que quando a gente falha, tem que reconhecer que a gente errou para que a gente possa melhorar. O que mais me entristece é isso. Às vezes, o pai ou a mãe fala, mas tá errado, É pra justificar, né? Não, mas mesmo nas situações mais radicais. É o que eu falei. Por exemplo, a gente está em família. Aí entra um ladrão lá e põe em risco a família toda. De repente acontece lá um entreveio e de repente a gente pega o ladrão e eu não vou dar palatinho, mas eu dou uma paulada nele lá. E uma coisa é dar uma paulada, outra coisa é chegar e dar várias pauladas. Tá errado. Mas você deveria defender a família. É isso que eu tô tentando falar. Tá errado. Mas na situação em que estavam acontecendo, é o que eu fiz. Eu errei. Mas na situação é o que eu fiz.
eu vou arcar pelo meu erro, espiritualmente falando, hein? Espiritualmente, não estamos falando aqui na justiça dos homens. Espiritualmente falando, eu vou arcar. Um dia esse meu erro vai ser cobrado de mim. Eu devia talvez dar uma, duas pauladas e imobilizado ele. Mas eu não consegui me controlar. Eu errei. É isso que eu acho que é difícil para os pais assumirem essa postura consciente, né? De erros e acertos. E lá no hospital, o que você vê lá dentro desses problemas? Depressão, síndrome do pânico, tentativa de suicídio, autoestima baixa, não é? O que é autoestima isso? baixa. Depressão. Então, um caso que eu vejo também é bem isso, sabe? É a imagem que eu falei. Tem a imagem dos pais, né? Que às vezes é a decepção, mas também às vezes foi tanta proteção que na hora que você se vê indo pro ensino médio, por exemplo, que você já é mais independente, os pais não ficam tão em cima, eles precisam se virar, né? Então é no bullying, decisões também, de decisões até de trabalho, coisas ainda pequenas, né, perto de uma vida adulta, mas isso faz com que ele se perca. Então, às vezes, eu sei que é uma doença silenciosa, mas às vezes essa insegurança, né, de não conseguir resolver, porque sempre teve uma pessoa para decidir, para resolver, escolher o seu caminho, né? E aí entra numa depressão, a autoestima muito baixa mas assim, aí que entra o papel dos pais, né? De tentarem ajudar, mas fazer com que ele também consiga resolver sozinho, né? E não ir para a escola e brigar com a direção, brigar com os pais dos alunos que, sei lá, fez alguma coisa, para que os filhos sinta mais protegido ainda, mas na vida futura não saber fazer mais nada. E às vezes é melhor ficar depressivo do que ir pra rua, né? Mas lembra que eu falei no episódio passado? No organograma familiar, tá? Na ordem da estrutura. Filhos, pais. E acima dos pais, a consciência. O que pode mudar alguma coisa é ter a consciência de que errou. Se não tiver essa consciência, não muda. Seja em forma de espiritualidade, religiosidade. Se não tiver isso, infelizmente não muda. Porque é necessário que tenha esse outro patamar acima dos pais. É necessário. Eu acho que é por aí mesmo. Hein? Parabéns. Acho que isso. É isso, é por aí mesmo. Quer falar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. É isso. Eu acho que é muito importante esse papel. É que às vezes, quando mais jovem, menos experiente, a gente não tem essa ideia de como o papel do pai e da mãe é tão importante na formação de tudo, né, de um filho. Por isso que eu falo a diferença de ser pai e ser amigo. É diferente, né? Se você for pai e tiver atitude de amigo, você não tem a força da palavra de um pai. Porque a força da palavra de um pai, ela tem que vir seguida de exemplos. Não basta falar, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, você tem que me respeitar porque eu sou seu pai. Não tem porque isso. Eu pago as contas de casa. Você está na minha casa, enquanto você estiver na minha casa, você tem que me respeitar. Não é isso. E ainda mais hoje em dia, não tem mais isso. Ele só vai te respeitar se você der realmente motivos para que ele tenha respeito. Senão não vai rolar isso. Eu acho que na minha época, se meu pai falasse isso, eu com certeza abaixaria a cabeça e realmente pensaria, é verdade, eu tenho que obedecer. Sim, porque ele que paga tudo, mas hoje em dia então. Mas na nossa época, o que tinha? Havaiana terapia, pá, peteleco no bumbum. Claro que sim. Hoje não tem mais isso, mudou. Então acho que é isso, o respeito ele tem que ser conquistado pelos nossos filhos e tem que ser demonstrado pelos pais, senão não existe o respeito. Não, eles são muito espertos, eles sabem muito bem o que você fala e o que você faz, eles sabem diferenciar. Com certeza. Mensagem final, presidente? E é isso. Mais uma vez, né? É como o Ricardo falou dos outros episódios, então se vocês quiserem rever, nós estamos no YouTube, no Spotify, no Podcast Addict, Deezer, Pocket Cast, no Podbeans, Amazon e Apple.
E estamos abertos aí para vocês no nosso e-mail, outropontovista87@gmail.com, ou com o outro.linhamédica@gmail.com, e como é mais fácil, no WhatsApp 11 99727 9485. É isso aí. Tá bom? Legal. Pessoal, mais uma vez, toda quinta-feira às 19 horas, a gente faz uma corrente com a linha médica, e eu sei que a tal da consciência, tá? Para mim, para nós, é essa consciência espiritual, tá? Não necessariamente da doutrina espírita, hein? Queria deixar isso muito claro, da espiritualidade, ou seja, aquela coisa que está acima de todos nós, que é a nossa consciência, tá bom? Obrigado mais uma vez, presidente, parabéns, muito bom. Obrigado, Estúdio Rocha, Camila, Letícia, ao nosso Ale Araújo, o Túlio, pela oportunidade de estarmos aqui, e obrigado a Deus por estarmos falando essas palavras a vocês. E mais uma vez, fez sentido? Tocou seu coração? Pô, então replica para quem eventualmente possa estar passando por essa situação, porque o que a gente está falando, isso é muito comum, mais do que você imagina, tá bom? Ó, contamos com você no próximo episódio. Nós vamos falar sobre os adultos. Então quem quiser, manda pergunta pra gente e vamos tocar aí, vamos arrepiar. Mais uma vez, outro ponto de vista. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Até Obrigado. Próxima, outra até vez. A Tchau, até outra vez. Até Tchau, tchau. Obrigado. No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite, dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade, e apoio sempre dá. Acredite, a me te dá.